Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí um novo projeto, um projeto de videoaulas da parte de direito, a parte específica para concursos públicos. No vídeo de hoje a gente começa uma série de vídeos falando de direito constitucional. Seria um curso básico para quem está começando ou para quem já está num nível até que intermediário de concursos públicos de direito constitucional especificamente, mas a ideia do canal é ter também outras matérias dessa área específica, como direito administrativo, direito penal, direito processual e assim por diante. Hoje nós vamos começar então a fazer uma introdução sobre esse projeto, sobre esses cursos, sobre essas videoaulas. E para começar, propriamente dito, nós temos que pensar um pouquinho sobre qual que é o objeto de estudo do direito. Porque assim, quando você está estudando português, o que, que você estuda em português? Qual que é o objeto de estudo do português? Você está estudando as regras, a comunicação, a maneira como acontece a comunicação dentro do nosso território, quais são as regras formais, a informalidade, a gramática, as reformas. Então, esse é o objeto de estudo da língua portuguesa: estudar as regras de comunicação formal dentro do nosso território. Quando você vai estudar informática, por exemplo, para concurso público, o que, que você está estudando? Você está estudando a tecnologia, né? A estrutura tecnológica que hoje, no mundo globalizado, no mundo informatizado, é essencial para a nossa vida, para a nossa comunicação, para a nossa economia. Então você está estudando isso quando você estuda informática. Quando você estuda matemática, tem gente que nessa hora fala assim, estamos estudando para nada. Que a maioria das pessoas que estão fazendo concurso público odeia essa parte de matemática. E muitos adoram, mas os que odeiam, odeiam de verdade. E o que você está estudando quando você estuda matemática? Você está estudando toda aquela construção do pensamento lógico, racional, exato, preciso. Né? Eu sei que não é uma melhor definição, não é a definição mais adequada, mas é para a gente só entender mais ou menos qual que é o objeto de estudo, né, de cada área. Porque eu quero chegar no nosso objeto de estudo. Qual que é o objeto de estudo do direito? O que a gente estuda? Porque, primeiro, vamos lá. Para que estudar direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, direito processual para concursos públicos, por exemplo? É claro que cada pessoa ela acaba defendendo a sua área e eu acredito que o direito todo mundo deveria conhecer, pelo menos o essencial do curso de direito. Não é por quê? Porque o direito é aquilo que rege a nossa vida, né? O nosso cotidiano, assim como o português, não são as normas de comunicação entre nós brasileiros e tal. Pô, a gente vive numa sociedade, tem normas. E o direito é quem organiza essas normas, né? Então todo mundo deveria conhecer um pouquinho. Mas é claro, cada um defende a sua área. Um matemático viria aqui e falaria que todo mundo precisa. Um cara da área de biologia falaria que todo mundo precisa. Enfim, passada essa divagação, qual que é o objeto de estudo do direito? Para que estudar direito para um concurso público? Primeiramente, como você que está estudando para um concurso público vai ser um operador do Estado, vai ser um representante do Estado, vai estar atuando em nome do Estado em algum setor, seja no setor de saúde, seja na assistência social, seja na previdência, seja nos tribunais, você vai estar atuando em nome do Estado. E o Estado, ele age de acordo com normas, ele não pode agir da cabeça dele. Tem que haver uma regulamentação, todo um conjunto positivado de normas que vai regulamentar a atuação do Estado nessa sociedade. Você, como um representante desse Estado, tem que conhecer essas normas. Então, por isso da importância. Agora,
Se o português estuda as normas de comunicação, se a informática estuda as tecnologias de trocas de informação, qual que é o objeto de estudo do direito? Para esse nosso primeiro encontro, para esse nosso primeiro momento, para depois a gente começar a falar propriamente do, do direito constitucional. Vamos pensar aqui, ó. Vamos lá. O que estudamos? O que a gente estuda, né? Enquanto a gente fala, vamos estudar direito. O direito ele estuda comportamentos sociais, mas qualquer comportamento social, de maneira bem simplificada, tá? Se você é advogado, tá, se estiver assistindo essa videoaula aqui, você pode até ficar um pouco chateado comigo, mas eu vou tentar vir de uma maneira mais simplificada e ir ampliando o leque do nosso conhecimento, tá? Então vamos pensar assim, comportamentos sociais. Vamos imaginar todos os comportamentos sociais, tudo que você imaginar. Põe num grupão aqui de comportamentos sociais. Então qualquer coisa, cara, dar bom dia, acordar cedo, tomar café, assistir aula, entrar na internet, trabalhar, estudar, todos os tipos de comportamento, namorar, fazer sexo, todos os tipos de comportamento social que você possa imaginar. Ir para uma igreja, enfim, todos os comportamentos sociais. Imagina todos os comportamentos sociais dentro desse grupão aqui. Porém, nem todos os comportamentos sociais interessam ao direito. Tem comportamentos sociais que para o direito não é importante. Porém, tem outros comportamentos sociais que eles são mais relevantes na vida social, que eles são mais eles precisam de uma certa segurança, de alguém intervir nesse comportamento caso dê algum problema. Por quê? A maioria dos comportamentos sociais, como é um comportamento social, ele existe dois polos, existem duas pessoas interagindo nesse comportamento, pelo menos duas pessoas interagindo nesse comportamento social. E como a gente tem duas pessoas interagindo nesse comportamento social, que a gente chama de polos, né? A gente tem um polo, que é o chamado polo ativo, numa relação social, e a gente tem um outro polo, que é o polo passivo, e depois para o direito isso daqui, esse conceito vai ser muito interessante, mas a princípio vai guardando aqui. E nesses polos, como tem pessoas envolvidas, muitas vezes essas pessoas elas acabam os interesses dessas duas pessoas acabam entrando em conflito. Quem vai resolver esse conflito nesse comportamento social? Então aí nesse caso, esse comportamento social que pode ser conflitante e que pode trazer algum problema para a sociedade é o que a gente chama de algo que é interessante para o direito. É algo que é um comportamento então interessante para o direito. Então é um comportamento jurídico. Então tem vários comportamentos na sociedade, todos os comportamentos sociais, porém existem alguns que interessam ao direito. São o que a gente chama de comportamentos jurídicos ou comportamentos juridicamente relevantes. Então, dentro daquele universo todo de comportamentos sociais, a gente tem um grupo de comportamentos, um subconjunto de comportamentos que a gente chama de comportamentos jurídicos. Ou juridicamente relevantes, ou seja, que o direito interessa ao direito. Por exemplo, você acordar cedo, vamos dizer que você seja como eu, que acordar cedo é uma tortura. Acordar cedo é difícil. Então, provavelmente você acorda de mau humor. E aí você tem que levantar e sair para trabalhar. E na hora que você está saindo, você passa pelos seus vizinhos. E naquele mau humor, você não cumprimenta os seus vizinhos, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá nada. Tipo, saca aquela cara fechada e vai para o seu trabalho.
É um comportamento social. Existem dois polos, você e seu vizinho. É um comportamento social que a nossa sociedade fala que é ruim. Por quê? O que a nossa norma social, o que a moral social fala para nós? A gente tem que se cumprimentar, tem que dar um bom dia, tem que dar uma boa tarde, tem que dar uma boa noite. Tem que perguntar sobre a família, sobre como está a vida, mesmo que você não quer nem saber da vida daquela pessoa, mas você pergunta porque a moral fala para nós que temos que fazer isso por educação, né? Temos que ser educados. É um comportamento social. Só que se você não der o bom dia para o seu vizinho, você vai ser preso por isso. Você vai receber uma multa por isso. O Estado tem que movimentar a polícia e aí gasta gasolina para chegar até você, te prender, coloca lá, gasta dinheiro te prendendo, aí vai te julgar, aí tem todos os trâmites legais dos operadores da justiça, do juiz, do promotor e tudo mais, só porque você não deu bom dia para a pessoa. É interessante para o Estado isso, atuar nessa relação social apenas de um bom dia, boa tarde, boa noite? Não é. Para o Estado não interessa. Não é interessante para o Estado. É um comportamento considerado imoral, né, ruim para a moral social, porém não é um comportamento juridicamente relevante. Não é um comportamento que para o direito interessa. Já existe um outro comportamento, como por exemplo um roubo. Você tem o seu celular, você está lá no ponto de ônibus, vem uma pessoa e armado e rouba o seu celular, leva o seu celular embora, rouba o seu patrimônio. Nesse caso, o Estado tem que intervir para que aquilo não aconteça, para te dar uma segurança jurídica. Aí sim mobiliza toda essa máquina do Estado, porque existem dois polos, existe você, que é o polo passivo, existe a pessoa que roubou, e depois essa pessoa vira réu, e assim vai. Então, nesse caso, o caso de um roubo, de um assassinato, no caso de você passar um farol vermelho, não é um crime, é uma infração, mas o Estado tem que intervir de alguma forma, porque é um comportamento que atrapalha o funcionamento da sociedade. Então, são comportamentos jurídicos. Então, o que é que a gente estuda? O que estudamos quando a gente fala de direito? Nós estudamos os comportamentos juridicamente relevantes. Então, sempre que estamos estudando direito, estamos estudando dentro do rol de todos os comportamentos sociais, estamos estudando aqueles comportamentos que são juridicamente importantes. Ou seja, que o Estado, de alguma forma, tem que intervir. Então vamos pensar, mas é claro, não são todos os comportamentos, são aqueles comportamentos mais importantes. Imagina numa escala, vamos criar uma escala aqui, ó, aonde você tem os comportamentos mais relevantes e a gente tem aqui os comportamentos menos relevantes. E aqui a gente cria um ponto de convergência onde daqui para baixo são aqueles comportamentos que o Estado não vai intervir. Quem vai intervir? A família, a igreja. Por exemplo, o cara está durante uma missa, um culto, alguma coisa assim, o cara começa a assoviar no meio do culto, começa a fazer um barulho, começa a fazer alguma coisa. É um comportamento que está atrapalhando o culto ou a missa, alguma coisa assim? Sim. Mas é um comportamento que o Estado tem que intervir? Não. Quem vai intervir é o padre, é o pastor, é o mestre ali de cerimônia, alguém ali. Então, são comportamentos que são socialmente ruins, mas que não são tão importantes ao ponto de atrapalhar o funcionamento da sociedade como um todo. E daqui para cima são aqueles comportamentos que de alguma forma interferem no funcionamento da sociedade. Então, nesses comportamentos aqui, o Estado então tem que intervir, então o direito acaba intervindo. Através do quê? Através de normas. Aí a gente tem o poder legislativo, pega esses comportamentos, transforma em uma norma, em uma lei, e o poder judiciário acaba julgando essas pessoas através dessa norma, dessa lei.
Tá? Dentro desses comportamentos aqui que o Estado e que o direito acaba intervindo, também tem aqueles comportamentos mais graves, então aqui a gente divide, né? Mais uma divisão onde tem os mais graves e os menos graves. Esses mais graves aqui chega a ser aqueles que a gente chama de crimes, onde as penas são mais duras, e aqueles outros para baixo que são infrações ou que são só alguma relação negativa, né? Então perceba que existe um gradiente de comportamentos sociais que separa aqueles que interessam ao direito e aqueles que não interessam ao direito. Beleza. E dentro dos que interessam ao direito também tem um gradiente dos menos graves até os mais graves. Qual que seria o mais grave de todos, o que está aqui no topo da escala dos comportamentos graves? O homicídio. O homicídio seria um comportamento extremamente grave. Tirar a vida de uma pessoa. Né? Um homicídio hediondo ainda. É um crime hediondo. Né? E assim vai. Então, resumo desse nosso primeiro bate-papo para começar a conversar sobre direito constitucional, mas não só direito constitucional. Todo o direito, a gente precisa se basear nisso. Quando a gente estuda direito, a gente está estudando, então, aqueles comportamentos sociais mais relevantes, aonde tem dois polos e que quando acontece um conflito entre esses dois polos, o Estado tem que intervir de alguma forma. Quando o Estado faz parte de um dos polos, a gente chama de direito público. Quando o Estado ele só intervém e os dois polos, o polo ativo e o polo passivo, não é o Estado, são pessoas físicas ou jurídicas que não são o Estado, a gente chama de direito privado. Mas depois a gente entra um pouquinho mais detalhes nisso daí. Então, a princípio a gente tem que entender que quando estudamos direito, qualquer parte do direito, nós estamos estudando aqueles comportamentos juridicamente mais relevantes. Todos os comportamentos sociais, eles são regidos pela moral, né? Seja a moral religiosa, seja a moral social, a moral da família, algum tipo de norma moral atua nos comportamentos sociais, né? Você não dar o bom dia para o seu vizinho é recriminado porque existe alguma regra moral que fala isso, que é ruim. Mas ela não chega a ser uma norma jurídica. Norma jurídica é aquela que o legislador colocou numa lei e que a partir de agora passa a ser uma regra de atuação do Estado. Então, a princípio, é isso. A gente vai precisar dessa visualização para poder entender todos os comportamentos, as subdivisões do direito. Então, vamos estudar o direito constitucional, que é a lei maior do Estado. Né? Na próxima aula a gente já vai começar a falar especificamente do direito constitucional. Mas quando você for estudar qualquer outra parte do direito, direito administrativo, são as normas jurídicas relevantes da relação do poder público com a sociedade. Direito administrativo, direito penal, são as normas jurídicas relevantes onde o Estado atua naqueles casos mais graves que são chamados crimes e contravenções. Direito civil são as normas, os comportamentos sociais juridicamente relevantes, onde eu tenho dois polos que não estão o Estado não está em um dos polos necessariamente, mas que o Estado pode intervir para poder terminar com aquele conflito, e assim vai. Então, o direito estuda qual que é o nosso objeto de estudo. Objeto de estudo do direito são os comportamentos juridicamente relevantes. Tudo bem? E aí, no próximo vídeo, a gente começa a falar especificamente de direito constitucional. Até o próximo.